E aí, queridos, boa tarde a todos vocês que estão conectados conosco. Já temos aí polos conectados, polos de Baixa Grande do Ribeiro, 10, Baixa Grande do Ribeiro, 5, Hugo Napoleão, 1, Pimenteira, 6, São Francisco do Piauí, 2 e São João do Arraial, 1. Eu sou o professor Técio Câmara, sou professor de Biologia, você já conhece. Estamos juntos toda sexta-feira, a partir do primeiro... Não, rapaz, que primeiro horário, rapaz, tô ficando doido, ó. A partir do segundo horário, de 2 às 4. Não é porque de 2 às 3, de 2 já, de 2 às 3 é o primeiro horário e de 3 às 4 o segundo horário nosso, né? Tiveram aula aí com o professor Francisco, né? E agora teremos aula de biologia. E hoje, que é sexta-feira, como é que a gente pode ficar sem cantar? Não é possível. Não é possível, rapaz. Não é possível a gente ficar sem cantar, né? Hoje, sexta-feira, eu trouxe uma música conhecida de todos nós, né? Como um Anjo, canção bonita de César Menotti e Fabiano. Diz assim, ó: como um anjo, você apareceu na minha vida, como um anjo, repleto de ternura, de paixão. Como um anjo, encanto, sedução, doce aventura. Rapaz, tem até seduquete hoje aqui, viu? Que loucura, você desabrochando no meu coração. Linda menina, com olhar inocente, malícia, desejo e tentação. Pai, o pessoal da Livro está empolgado também. Que me cobre de amor e carícia, vencendo a solidão. Só vou me fazer feliz. Anjo. Eita, que esse pedaço aí como é que é anjo aí? Como é? Anjo? Aí é assim, anjo, é? Aí tem as asinhas, né? Ah, tá certo. Anjo, a luz do sol tá me acordando. Eita, não vai embora, estou te amando, por favor, não me deixe só. Anjo, não quero abrir meus olhos, quero seguir vivendo um sonho de sermos só, você e eu. Rapaz, essa música cantada é muito linda, né, minha gente? Cantada, não do jeito que eu faço aqui. E aí, queridos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar diversidade ameaçada. Esse conteúdo, diversidade ameaçada, é um conteúdo importante. Primeiro porque o Enem adora, né? Então, quando a gente fala de Enem, nós estamos falando de um conteúdo que o Enem cobra absolutamente em todas as suas edições. Você não vai encontrar nenhuma edição do Enem sem que este conteúdozinho aqui, ó, esteja presente. Não tem a menor possibilidade. Não tem a menor possibilidade, tá? Você vai encontrar prova do Enem sem o assunto de diversidade ameaçada. Segundo, porque é um conteúdo para a vida, né, gente? A gente vive dias muito estranhos, muito ruins, no que diz respeito à preservação do meio ambiente. Estamos aí com um desafio literalmente planetário, né? Literalmente planetário, porque trata-se de um desafio de controlar o clima do planeta, sob pena de que nós mesmos venhamos a padecer por ações antrópicas, quer dizer, por ações feitas pelo próprio indivíduo. Então, gente, não tem outra saída. Ou a gente faz alguma coisa, ou os grandes prejudicados, os primeiros prejudicados, obviamente, seremos nós mesmos. Show? Muito bem, vamos lá então.
Acompanha comigo, tá aqui. Deixa eu habilitar aqui a caneta. Pronto. Diversidade ameaçada hoje, 16 de setembro de 2022. 16 de setembro de 2022. Então tá aí, ó. Avaliar os riscos da ação antrópica sobre os ecossistemas, considerando os riscos e consequências para a saúde humana e ambiental. Ao término, evidentemente, nós vamos trabalhar aí, né, resolução de questões, e deixaremos, claro, uma atividadezinha para casa, tá bom? Beleza, beleza, galera? Então vamos lá. Vamos começar pelos conceitos básicos, né? Que a gente precisa compreender, porque ou a gente compreende esses conceitos básicos, ou vai ficar complicado. E eu acho que o mais importante nesse momento é nós trabalharmos o conhecimento sobre poluição e impacto ambiental, tá? Poluição e impacto ambiental. Primeiro ponto, eu acho que é o mais importante. Então, vamos lá. Professor, o que é poluição? Então, a gente chama de poluição, pessoal, a introdução de toda e qualquer substância, matéria ou forma de energia que seja, né, que venha a alterar as propriedades físicas, químicas ou biológicas. Então, isso é o que a gente chama de impacto ambiental. Então, impacto ambiental é isso. É quando a gente tem uma alteração clássica do meio ambiente, feito pela introdução de matéria e energia, matéria ou energia, né? As duas coisas funcionam. E aí, essa alteração faz com que o indivíduo que vive naquele meio, obviamente, padeça desses problemas, né? Então, isso é o que a gente chama de poluição. E o que é o impacto ambiental? O impacto ambiental é quando você tem a consequência da poluição. Então, vamos lá. Então, vamos supor que você fale de um problema que foi ocasionado no meio, qualquer que seja ele, qualquer que seja o tipo de poluição que você possa imaginar. E aí, quando você tem o impacto ambiental, é o resultado dessa intervenção do ser humano. O resultado da intervenção do ser humano sobre o meio é o que a gente chama de impacto ambiental. Beleza? Então, vamos lá. Poluição. Eu sempre gosto de fazer essa comparação para o aluno entender um pouco melhor. Poluição é quando você tem a doença, né, guardadas as devidas proporções, fazendo a comparação. Poluição é como se fosse a doença e o impacto ambiental é como se fosse o resultado dessa doença, ou seja, os sintomas, os problemas que o indivíduo desenvolve em razão daquela doença, em razão daquele problema. Beleza? Então, quando a gente faz essa comparação, fica mais fácil do nosso aluno entender. Beleza? Então, poluição é como se fosse a doença e o impacto ambiental, os sintomas. Tranquilo, tranquilo? Claro que esse impacto ambiental, pessoal, a gente sempre diz assim, ele pode ser um impacto ambiental positivo ou ele pode ser um impacto ambiental negativo. É verdade. Ele pode ser positivo ou negativo, sim, é verdade. Só que tem um detalhe. Dificilmente você vai ter um impacto ambiental positivo. Porque quando esse impacto ambiental é oriundo de ação antrópica, de uma ação antrópica, de uma ação provocada pelo próprio homem, então nós temos aí
normalmente um impacto ambiental negativo. Cara, é difícil demais, muito, muito, muito difícil você saber, você encontrar, vamos dizer assim, um impacto ambiental positivo. É difícil. É muito, muito, muito difícil. Você ter um impacto ambiental positivo, originado a partir do ser humano, é muito difícil. Normalmente, esse impacto ambiental traz algo que é negativo, na imensa maioria das vezes, quase que na totalidade. Porque para ser positivo, meu amigo, o ser humano precisa ter feito algo de bom para aquele meio. E fazer algo de bom para aquele meio, vindo do ser humano, me desculpe, viu, meu amigo, mas é difícil de acreditar. Normalmente, o impacto é negativo. Muito bem. E quais são as consequências, vamos dizer, quais são as consequências imediatas? Às vezes nem são imediatas, mas muito mais a extensão dessas consequências do impacto ambiental. Ela pode ser o quê? A gente pode ter dois grupos aqui. O grupo dos impactos que são localizados ou regionalizados. Tá certo? Aí é um grupo. Localizados ou regionalizados. E o outro que pode ser globalizado. Deixa eu botar de outra cor aqui. Pronto. E o outro que pode ser globalizado. Muito bem. Bom, vamos começar aqui, tá certo? Pelo localizado. Localizado fica melhor para a gente entender. Então vamos pegar, por exemplo, a situação dos localizados. Localizados ou regionalizados são exatamente o quê? Quando você tem um impactozinho besta, por exemplo, quer dizer, não tão besta, né? Porque quando você tem um impacto no meio ambiente, então significa dizer que isso não é bom. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, Teresina e Timon. O cara coloca uma indústria, vamos botar aqui, por exemplo, em Timon. Ou pode ser em Teresina, porque um é vizinho do outro, vai dar no mesmo. Mas vamos lá, coloca uma indústria em Timon. Vai lá na prefeitura de Timon, consegue a autorização, coloca a indústria, instala a indústria, tudo bonitinho, tudo bacaninho. E aí a indústria começa a funcionar. Volta para mim aqui, Janaína, por favor. Aí começou a funcionar, começou a trabalhar direitinho, gerar emprego, fazer com que o dinheiro ali daquela indústria circule na própria cidade, enfim, tudo muito bom para todo mundo. Bom para o dono da indústria que está ganhando dinheiro, bom para os empregados que também estão tendo seu salário, estavam desempregados, bom para a prefeitura que recolhe mais impostos, bom para a cidade, porque você tem a produção de um determinado produto ali naquela cidade, enfim, bom para todo mundo. Só que esqueceram de fazer a coisa ficar boa para o meio ambiente. Esqueceram de fazer com que a coisa fique boa para o principal, que é o meio ambiente, é o lugar onde a indústria está instalada, é o lugar onde as pessoas as pessoas vivem. E aí a indústria começa a lançar para o meio, substâncias, por exemplo, substâncias detergentes, substâncias que vão começando, dependendo do tipo de atividade industrial, né, é claro, que vai começando a poluir ali as águas do Rio Parnaíba, né? Eu estou falando do Rio Parnaíba porque eu disse que a indústria está onde? Timon. Se a indústria está em Timon, então é o Rio Parnaíba. Beleza. Começa a poluir, e tal. Vai aumentando essa poluição, o rio vai começando a apresentar alguns problemas que antes não apresentava e ninguém está nem aí para isso. Ninguém diz nada, ninguém fala nada, ninguém sabe de nada. Complicado. E aí? E aí, meu amigo?
O que acontece é que vem o Ministério Público, começa a fazer vamos dizer, uma determinada investigação, né? Verifica que ali é um local que está sendo poluído pela ação daquela indústria específica, né? E aí o Ministério Público vai lá, fecha a indústria, solicita um laudo técnico e chega à conclusão de que, de fato, o problema é a indústria que está lançando substâncias diretamente no rio. Beleza. Eu te pergunto, afetou o quê? Afetou Teresina e Timon. Afetou Piauí e Maranhão. Ou seja, não afetou o planeta todo. Então esse impacto ele é localizado. Mas quando você tem, por exemplo, efeito estufa, chuva ácida, buraco na camada de ozônio, aí a coisa afeta de maneira globalizada. Aí afeta de maneira globalizada. Aí é diferente. Aí, meu amigo, que você tenha feito parte do problema ou não, ou você faz parte da solução, ou todo mundo padece do mesmo problema. Esse é o grande detalhe. Tranquilo? Eu acho que não tem dificuldade nenhuma de entender isso aí. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui. Olha essa não, né? Olha essas imagens aí. Olha essas imagens aí. Tá? Então, presta bem atenção. Aí, nós temos 4 imagens de locais onde, em tese, moram pessoas. Eu estou dizendo em tese, porque não deveriam morar num ambiente como esse. Aí são condições insalubres de moradia. E o que é isso, professor? Condições insalubres. Condições que são inadequadas para poder o indivíduo morar. Gente, pelo amor de Deus, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. O esgoto passa bem no meio da rua. Essa água aí deve ser um mau cheiro horrível. Porque aí você tem água que certamente vai ter esgoto doméstico. Além do mais, gente, vamos combinar um negócio. Como é que pode passar uma rua aqui se a rua está bem na porta da casa? No dia que for calçar isso aqui. Ou então essa rua vai ser tão pequena, que ainda falta calçada, né? Ou então essa rua vai ser tão pequena que só vai passar uma bicicleta e moto. Não dá para passar carro aí. Quando tirar a calçada, meio fio, sarjeta, para poder asfaltar de um lado e do outro. Não é só de um lado, não. É do lado e do outro. Que for asfaltar, só dá para passar bicicleta e carro. Gente, pelo amor de Deus, olha isso aqui. Pelo amor de Deus, olha isso aqui, gente. Olha que coisa absurda isso. Olha isso aqui, ó. Que ambiente é esse? Hã? Professor, como é que o senhor sabe que mora alguém aqui? Gente, primeiro porque tem casa. Segundo porque tem roupa estendida. Terceiro porque tem boca de esgoto de pia, ó, aqui, ó. A boca de cano de pia, saindo água aí, ó. Pessoal, isso é um absurdo. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Para as pessoas terem acesso a essas casas aqui, ó, elas têm que passar por essa pontezinha aqui, ó. Que nada mais é do que pallet. Isso aqui são pallets. Que alguém está saindo daqui, que eu não sei, porque não aparece na imagem, para vir para cá. Olha a criança aqui, olha, gente. Olha os meninos aqui sentados numa tora de madeira, brincando. Meu pai amado. Isso é um negócio, assim, absurdo. A gente vê numa situação dessa aqui, é que a gente se toca, muitas vezes, de que realmente nós moramos bem, vivemos bem e não sabemos.
quando a gente vê uma situação dessa. Gente, isso é a falta de saneamento básico. Pessoal, saneamento básico envolve obrigatoriamente 3 coisas. Saneamento básico envolve 3 coisas: água, esgoto e lixo. Eu não sei se vocês estão percebendo, pessoal, mas aqui não tem nenhum dos 3. Com certeza a água que chega numa residência, num lugar como esse, não é uma água de qualidade. Não precisa explicar que aqui não tem rede de esgoto. Não precisa explicar, eu acho que está explicado. A imagem faz uma explicação óbvia. Não precisa explicar que aqui também não tem coleta de lixo. Logicamente, olha o tanto de lixo aqui. Olha isso. Olha o tanto de lixo aqui ao redor. Ó. Pessoas tendo que conviver com uma situação dessa. Como se fosse uma coisa normal. Eu te pergunto, qual é a possibilidade dessas crianças... Volta para mim aqui, Janaína, por favor. Qual é a possibilidade dessas crianças não terem doenças evitáveis? O que é que o senhor chama de doenças evitáveis, hein, professor? Se eu disser para vocês que cerca de 80% das doenças, dos doentes, atendidos por sistemas de saúde em países que estão em desenvolvimento, escute, 80% poderiam ser evitadas com medidas de saneamento básico. Hã? E se eu disser para você isso aí? Você acredita? Porque é a verdade. Espera aí, professor, o senhor está querendo dizer que 80% das doenças ou dos doentes que chegam, por exemplo, ao Sistema Único de Saúde, falando aqui agora do Brasil, né, porque o nosso aqui é o SUS, 80%, se tivesse saneamento básico, não precisaria, porque eles não estariam doentes? É disso que o senhor está falando? É. É disso que eu estou falando. É exatamente disso aí que eu estou falando. Gente, eu fico às vezes me perguntando, sinceramente, como é que alguém consegue colocar a cabeça num travesseiro ao final do dia, colocar a cabeça num travesseiro ao final do dia e pensar assim: eu fiz o meu melhor como governante. Eu fiz para aquelas pessoas que mais precisam, eu fiz o que estava ao meu alcance. Eu te pergunto, como é que a pessoa consegue? Hein? Porque eu acho que se eu fosse um presidente, um governador, um prefeito, alguma coisa, eu acho que ao ter contato com esse tipo de situação que a gente está vendo aqui, eu entrava em depressão logo no primeiro dia de governo. Porque são coisas que podem ser resolvidas. Podem ser resolvidas com a boa vontade do poder público. Eu não tenho dúvida nenhuma nisso aí. Dúvida nenhuma. Coisas que podem ser resolvidas com a boa vontade do poder público. E que não são, muitas vezes, porque também não tem boa vontade, também porque eles não querem. Meu Deus do céu. Imagina a pessoa morar numa situação como essa daqui, ó. Isso aqui é uma coisa absurda, é um negócio assim que a gente não consegue nem descrever. É um negócio de tão absurdo que é. Então, vamos lá. Então, esses são os 3 pontos básicos, né? Água, esgoto e lixo, que o saneamento básico precisa ter. Eu vou passar um dado para você aqui agora, que provavelmente vai te deixar estarrecido. 1.100.000.000 de pessoas no mundo todo não têm acesso à água potável. 1.100.000.000
de pessoas no mundo não têm acesso à água potável. E eu acho que eu não preciso alertar vocês ou lembrar vocês que a água potável é a via de a boca, né, através da água que você bebe, da comida que você come, é a via de acesso à maioria dessas doenças. Eu não preciso lembrar isso. Ou será que preciso? Gente, imagina aí você ter uma doença que você poderia evitar. Calma que as coisas vão ficar piores. Porque se eu já não dormia com uma informação como aquela das casas, daquele jeito, agora tu imagina isso aqui, ó. 2 bilhões e 600 milhões vivem sem saneamento básico. Eita, professor. Ou seja, sem acesso à água, à coleta de esgoto e ao lixo, coleta de lixo. Cara, imagine. Gente, e deixa eu dizer um negócio a você. Isso não é algo distante, não. Da nossa realidade, não. Como assim, professor? Deixa eu lhe explicar. Aqui no interiorzinho, que a gente sempre vai para lá, final de semana. Volta aqui, Janaína, por favor. Sempre vai lá no final de semana. É uma coisinha simples, humildezinha, que a gente vai sempre para lá. E aí, lá, pode voltar para mim aqui, Janaína. Tem um pessoal, tem moradores, né? Tem moradores de um lado, tem moradores do outro, tem moradores na frente, enfim, tem moradores. E lá a gente observa que, claro, não preciso dizer, como é um interiorzinho de José de Freitas, então não tem tratamento, não tem coleta de lixo. Professor, e a água que sai da sua pia lá, para onde é que ela vai? Ela vai para uma valazinha que você faz, né? Para que a água possa escorrer, e aí ela vai escorrendo, 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 até chegar mais distante aí da gente, e vai infiltrando no chão mesmo. Aí não é um problema, desde que você não esteja trabalhando com algo que possa contaminar o lençol freático. Não, isso daí não é o problema, definitivamente. Não é. Tá bom. E o lixo, professor? Porque, meu irmão, se tem alguém que produz lixo, é o ser humano. O ser humano produz lixo, papai. Como é que fica essa historinha do lixo? O lixo você acumula, quando tem uma quantidade, nada demais, tá? Mas se uma quantidadezinha lá de lixo, você cava um buraco, queima e depois enterra. Então a coisa é mais ou menos assim. A coisa aí toda é mais ou menos assim. E a gente fica se perguntando, pessoal, como é que vive, mas vive. Essa é a grande verdade, vive. Então olha isso aqui, ó. Alguns dados para você entender, olha aí. Água inadequada e falta de saneamento, lembra que eu falei da tal dos 80%? Causam 80% das doenças. Gente, 80% das doenças de países que estão em desenvolvimento. Aí eu vou dizer aqui para você, de novo, significa que 80% das doenças que dão entrada nos hospitais públicos, por exemplo, no Brasil, que é um país em desenvolvimento, poderia ser evitado. Cara, tu tem ideia do que é isso? Você pega todo aquele povo ali, né? Todo aquele povo que está ali, dando entrada no hospital, e tira 80%. Quer dizer que de cada 100 pessoas atendidas, eles só iam atender 20 e não 100.
80% não precisaria ser atendido porque não estava doente. Imagina isso aí. É um sonho, né? Pois é, mas só não se torna realidade por pura vontade política. Pode acreditar nisso. Por quê? Porque fazer saneamento básico é o mínimo. É o mínimo que um governante poderia fazer. Aliás, seria a preocupação primeira. Preocupação primeira. Diarreia mata 1.400.000 crianças por ano. Cara, presta atenção. Diarreia mata 1.400.000 crianças por ano. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que é um governante ter sobre suas costas o peso da morte desse tanto de gente aí? Claro que isso aí não é só num lugar, né? Lógico. A gente sabe que são em vários lugares aí, são vários lugares. Mas, assim, você tem ideia disso? O que é isso? Meu amigo, o negócio não é brincadeira, não. O cara ser responsável pela morte de 1.400.000 crianças, mortes estas que poderiam ser evitadas, 860.000 crianças morrem todo ano por má nutrição. Professor, o que é essa má nutrição que o senhor está falando? É quando o indivíduo não se alimenta adequadamente. Quando ele não se alimenta adequadamente, má nutrição. Pessoal, o Brasil é o país com o maior desperdício de alimento do mundo. Nós somos o país que produz a maior quantidade de alimento, é o Brasil. Exportamos aí carne para os Estados Unidos, para um monte de lugar. Estou falando só de carne, não, estou falando de alimento de um modo geral, tá? Não é só carne, não. O Brasil, então, produz é o país que mais produz alimento no mundo. Todos os dias, mais de 20 milhões de famílias, 20 milhões de pessoas, né? Aí incluindo pai, mãe, crianças, né, os filhos, vão dormir sem a perspectiva do que vão comer no dia seguinte. Esses dados são de agora, tá, gente? Não é dado antigo, não. É novo. Cara, tu imagina o que é estar sobre a sua responsabilidade mais de 20 milhões de brasileiros indo dormir porque o sono chegou, sabe? Mas indo dormir sem ter a perspectiva de que no dia seguinte essas pessoas tenham o que colocar para si e para seus filhos. O que comer? Imagina. Pessoal, isso aí não é brincadeira, não. É algo assim que eu, particularmente, não consigo entender, vou dizer de novo, como é que alguém pode dormir com a consciência tranquila. Eu não consigo entender. Como é que a pessoa vai dormir sabendo que mais de 20 milhões de brasileiros vão amanhecer o dia sem saber o que comer? Me diga aí. Não é um negócio complicado? Meu amigo, é difícil. É um negócio difícil. Rapaz, imagina isso. Professor, no caso do lixo, normalmente no interior, eles cavam um buraco bem fundo, e como é quem é aí? Quem é? Roronda? Não, eu estou tentando entender aqui, decifrar é o nome. Acho que é isso aí, Roronda. Eu acho que é isso. Bom, aí ele disse que cava um buraco
bem fundo e queimam porque não tem saneamento, não tem o Zoro, tá certo. Não tem mesmo, né? A verdade é essa, não tem mesmo não. A água vem de um poço que os próprios moradores fazem. Olha, lá nesse terrenozinho meu, tem um colégio e tem um posto de saúde, né? Um postinho lá. E lá, eles têm no colégio, a prefeitura mandou cavar um poço. E aí esse poço tem encanação pelas ruas, e esse poço é que faz a distribuição da água para as casas, né? Lá em casa, eu paguei para fazer um poço manilhado, né? Mas não é poço, é um poço artesiano. Não é profundo, não. E aí lá hoje serve muito mais para armazenar água do que para tirar água. Então eu boto lá, se não me engano, parece que são 6 manilhas, né? E aí essas manilhas, elas são, eu tenho dentro dele uma bomba Naja, né? Que eu ligo e ela joga uma água lá na caixa. Ela recebe, a bomba pega no poço e joga água lá para cima. Então funciona dessa maneira. É bem legal até, a gente não tem tido problema com água por conta disso. Porque a gente aproveita a água da rua normalmente, né? E joga no poço, e a água do poço a gente joga nas caixas d'água. São 2 caixas d'água de 1.000 litros, então são 2.000 litros de água. Lá são 2 pessoas que moram, então assim, anda longe de consumir menos metade disso aí. Não consome nem metade, não. Quando a gente vai para lá, que faz uma farrazinha boa de tomar banho e tal, chuveirão, essa coisa, consome um pouco mais. Mas mesmo assim, dá o suficiente. Mas eu imagino, a coisa não é brincadeira, cara. Imagino. Bom, vamos lá. Destino do esgoto. Pense aí um pouco mais comigo. Vamos lá. Por que a rede de coleta e tratamento é importante para o bem-estar humano? Primeiro ponto. Porque a rede de coleta e tratamento é importante. Além do mau cheiro, que outros problemas o destino incorreto do esgoto pode provocar? Além do mau cheiro, porque o mau cheiro já é algo mesmo terrível, né? Terrível. Que consequências isso traz para a saúde da população? Quais são as consequências? Me diga aí. Que isso pode trazer para a saúde da população? Muitas, né? Eu acho que não precisa nem dizer. As pessoas que moram em locais com coleta de esgoto podem se prejudicar por conta daqueles que não possuem esse serviço? É óbvio que podem se prejudicar. É óbvio que vão se prejudicar. Não é? Isso aí é uma coisa lógica. Não tem nem o que discutir. Como é que não se prejudica? Como é que não se prejudica? Não tem como, meu amigo. Pior que você tem num determinado local e não tem em outro. Rapaz, aí é um problema. Se você tem num lugar, mas não tem no outro, próximo de você, qual é a consequência disso? Para você, terrível. Então, tudo isso aí são fatores que precisam ser levados em consideração
e que às vezes a gente fica se perguntando, boa parte, né, dos brasileiros vivem de migalhas. É assim, é aquela promessa que ficou de vir e não chegou, né? Mas é possível que ele venha num outro momento e tal. E a gente fica nesse negócio, achando que vai melhorar, que vai chegar. Gente, vocês não imaginam o que é você, não imagina o que é você ter água próximo de você. Gente, a quantidade de pessoas que mudaram a vida por conta da presença de água no lugar onde elas vivem é um negócio realmente impressionante. A água, imagina bem aí, só a água. E o que é o programa de saúde? Programa de saúde, pessoal, é quando você tem um determinado conjunto de ações que são implementadas por um governo com o objetivo de melhorar as condições de saúde de uma população. O que a gente chama de programa de saúde passa por diversas ações, não é só uma ação. Um programa de saúde é um conjunto de ações que vão sendo implementadas, né? Vão sendo implementadas ao longo de um determinado período. Né? O programa de saúde de um determinado governo, o que é que ele faz? Ele diz ele projeta o que é que ele quer fazer num determinado espaço de tempo, e aí ele diz, olha, no prazo de 1 ano, nós vamos ter isso aqui. Aí ele implementa. Professor, isso muda a vida das pessoas? Gente, eu acho que não precisa dizer que muda, né? Eu acho que não precisa dizer. Por que não? Meu amigo, quando você tem um projeto de governo que vai implementar ações para mudar a vida das pessoas, sejam ações, principalmente na área da saúde, né? Que é uma área, vamos dizer, bem carente. Principalmente aí. Você pegar criar um programa de saúde. Programa Nacional de Saúde, PNS. Programa Nacional de Saúde. É você atacar o problema. Você sabe qual é o problema. Gente, nós temos o Brasil mapeado. Nós sabemos aonde estão os problemas. Se a gente não toma providência, é porque não quer. Mas saber, a gente sabe. Você sabe que na região Nordeste você tem problemas A, B e C. Você sabe que na região, sei lá, Sudeste, você tem problemas D, E e F. Pessoal, saber, todos nós sabemos. O que está faltando aí é apenas fazer a coisa acontecer. E para isso depende de alguém que queira. Claro, rapaz, lógico. Se não tiver ninguém que queira, não tem como a coisa acontecer. Não é verdade? Então, isso é o que a gente chama de programa de saúde. Vocês não veem de vez em quando aí, por exemplo, o governo fazendo uma propaganda de uma determinada ação de governo. Sei lá, agora, por exemplo, da Covid, os caras fazendo propaganda, né, de vacinação, né, solicitando, pedindo que as pessoas
compareçam aos postos de vacinação para poder receber a dose tal da vacina contra a Covid-19. Isso é um programa de saúde. O calendário nacional de vacinação faz parte de um programa amplo para imunizar a população. Olha o benefício que é e o quanto o poder público economiza promovendo a vacinação das pessoas. É um absurdo, rapaz, um negócio louco. Contaminação e poluição da água são duas coisas diferentes. Contaminação é uma coisa, poluição é outra. Quando a gente fala de contaminação, nós temos que lembrar, né? Nós temos que lembrar de que a água pode estar ali com micro-organismos. Que seja bactéria, protozoário, alguns animais, não importa. Mas está ali contaminada. Está ali com um monte de micro-organismos, né? E isso tem uma consequência. Água contaminada é com micro-organismos que podem causar doenças. E água poluída, professor? A água poluída é diferente. A água poluída é quando você tem, nesta água, você tem ali uma quantidade enorme de substâncias químicas que não eram para estar ali, mas estão. Isso é poluição. Então, existe a diferença entre água contaminada e água poluída. Claro que, como eu falei para vocês, uma pessoa, por exemplo, eu falei de 80% das pessoas que têm acesso ao SUS, né, isso acontece em qualquer país, qualquer país que está com a economia, país que a gente chama de países emergentes. Não é diferente no Brasil. Eu estou dizendo que cerca de 80% das pessoas que entram hoje numa rede de SUS, por exemplo, não precisariam não precisariam entrar naquele local, estar naquele local, tá? Porque essas pessoas, elas simplesmente não estariam doentes. Se nós tivéssemos uma água potável. Mas nós não temos, infelizmente. Bom, vamos entender o impacto ambiental. Normalmente, nós, seres humanos, gostamos de aferir, de mensurar que o impacto ambiental, né, o ambiente de um modo geral, é apenas as estruturas que compõem ali aquele meio, o solo, a água, o ar, né? A luz, a luminosidade, e que nós não entramos, nós, que eu digo seres vivos, não entram. Mas acontece, pessoal, que o ser vivo, ele tem que ser levado em consideração. Por quê? Porque os seres vivos estão ali naquele ambiente, naquele meio. E como os seres vivos estão naquele meio, vivem ali, como é que eles não podem ser levados em consideração? Tem que ser levado em consideração. Por isso que o conceito de meio ambiente é a totalidade do planeta e os elementos que o compõem. Sendo esses elementos o quê? Físicos, químicos ou biológicos. Então, isso é o que a gente chama de quê? Ambiente. A gente chama de ambiente. Meu amigo, eu não posso desvincular os seres vivos do meio em que eles estão. Não posso. Não tem como desvincular. Eles têm que ser enquadrados ali também. E aí, diante disso,
surge um problema. Como é que eu consigo fazer uso dos recursos do meio, tá? E esses recursos não acabarem e, portanto, não estarem disponíveis para as gerações futuras. Então, esse desenvolvimento ao qual eu me referi agora há pouco, ele é não sustentável. Porque todo desenvolvimento que é sustentável, obrigatoriamente, ele tem que fazer uso de tudo que o meio disponibiliza para nós, dos recursos que ele disponibiliza, sem que, no entanto, eu comprometa o uso desses recursos para as gerações futuras. Então, isso é o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável. É quando você tem o desenvolvimento de um determinado povo, fazendo uso dos recursos do meio, sem comprometê-los para as gerações futuras. Isso é o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Olha aí, olha só isso daí. Me diz uma coisa, isso aqui lhe parece sustentável? Poluição do ar a longo prazo? Isso aqui lhe parece sustentável? A poluição, novamente, poluição do ar a longo prazo? Gente, é óbvio que não, né? Claro que não. Já vai chegar um momento, pessoal, em que a quantidade de gases liberados vai, se não destruir por completo a camada de ozônio. Eu estava vendo, meu Deus, não sei se foi nos Estados Unidos, um investimento do governo em muitos milhões de dólares para desenvolvimento de carros completamente elétricos. Professor, e o carro híbrido? O carro híbrido é uma excelente ideia. Mas ainda assim ele polui. Por que polui? Porque ele não é 100% elétrico, ele é híbrido. Ele tem uma parte do motor a combustão, se eu não me engano, parece que até 60 ou até 80 km por hora, eu não lembro bem aqui. Ele é motor elétrico. A partir daí ele entra o motor a combustão, que é para dar potência no carro. No entanto, se esse tipo de tecnologia não chegar a todos os lugares, aí, meu irmão, não adianta. Porque os Estados Unidos vão fazer, mas o Brasil vai continuar emitindo gases de efeito estufa, o país vizinho vai continuar emitindo gases de efeito... E aí, por aí vai. E não dá de jeito nenhum para você tratar do efeito estufa dessa forma. Você trata de maneira globalizada, como ele realmente é, ou vai ficar complicado. Olha outro problema. Rapaz, aqui tem um problema que é típico do ser humano. Como assim, professor? Típico do ser humano? O ser humano faz esse tipo de situação aí, ó, de jogar lixo em locais que não deveria ser jogado. Quem faz esse tipo de situação aí é o ser humano. Rapaz, é um negócio incrível, incrível. Como é que o ser humano é uma das espécies mais novas do planeta, tá? Uma das espécies mais novas do planeta. É cerca aí de 150 a 200, no máximo 250 mil anos. E é a que polui mais. Me diga se isso aí está correto. Gente, é óbvio que não está, né? É claro que uma situação dessa é extremamente preocupante. Mas o cara muitas vezes não tem onde botar o lixo. O buraco na camada de ozônio, olha aí um exemplo. Deixa eu ver aqui de quando é essa foto. 17 de setembro de 2001. Como é que estava a situação? O buraco na camada de ozônio é algo que precisa ser levado em consideração tanto quanto
o problema dos gases de efeito estufa. Não sei se você está vendo, mas aqui embaixo, nessa imagem, é um cano de esgoto, sei lá, da casa da pessoa. E aqui ele está jogando, ó, está jogando aqui, ó, isso aqui branco, não faz parte do mar, não. Ele está jogando, aí vai acumulando substância. Lodo, gordura, tudo que você lava, carboidratos, e pode gerar uma coisa chamada eutrofização. Eutrofização. Professor, e o crescimento urbano? O crescimento urbano, principalmente descontrolado, é um outro problema grave. Porque isso vem miséria, fome, pobreza extrema. E aí tem que ter alguém com sensibilidade para poder fazer a diferença. Volta para mim, por favor, Janaína. Queridos, nós vamos para um rápido intervalo e na sequência a gente volta. Até já.